Meus amigos, e o Flamengo, hein? Ufa! Venceu na estreia da Libertadores da América. Flamengo que venceu o time do Deportivo Táchira da Venezuela por 1-0, jogando fora de casa. Olha que o Mengão ali começou um primeiro tempo muito lento, aí depois foi melhorando um pouco no segundo, até conseguir ali uma boa jogada pelo lado esquerdo do Everton Cebolinha, um desvio de cabeça do Bruno Henrique para o gol do Juninho. Terceiro gol do Juninho com a camisa do Flamengo. Vamos aqui acompanhar os bastidores e análises dessa vitória do Flamengo por 1-0 na estreia da Copa Conmebol Libertadores. Vem comigo, vou deixar aqui os créditos pro canal do Sport TV, tá? O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Carlos Eduardo Mansur, terminou agora há pouco, em instantes. O Flamengo venceu o Táchira na Venezuela. Olha, quem assistiu o jogo, pelo menos a impressão que eu fiquei foi essa, de um desperdício de 2 horas da vida, né? Porque foi um jogo terrível de futebol, terrível de futebol. O time do Táchira muito fraco, né? A impressão de que o Flamengo sentiu que o jogo era tranquilo e jogou absolutamente em ritmo de treino. Quero ver se vai dizer diferente. Tudo bem, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca, a melhor notícia foi o fim do jogo. Exatamente. Obrigado. Eu achei que eu estava sozinho. Não. Aliás, pro torcedor do Flamengo, em dado momento, virou mesmo, porque um jogo tranquilo, teve um susto no fim do jogo. Nos acréscimos. E a coisa pareceu que podia ficar pior do que uma atuação ruim com vitória, podia ser uma atuação ruim com tropeço diante de um time que tinha muito pouco a oferecer. Curioso da noite, a gente vai dissecar todos os jogos, mas o curioso da noite, para mim, é que a melhor atuação de um clube brasileiro nessa noite de quarta-feira na Libertadores não resultou em vitória, que foi a do Bahia, diante do Internacional. E Flamengo e Palmeiras venceram fora de casa, o que nunca é desprezível numa Libertadores. Não é banal você chegar fora de casa e ganhar um jogo, mas o rendimento de nenhum dos dois foi exatamente Pelo menos o jogo do Palmeiras foi divertido. Foi. Algo que o jogo do Flamengo absolutamente não foi. O jogo do Palmeiras você ficou aceso até o final. Exatamente. Né? Alex, o que explica, pelo menos para mim, eu fiquei decepcionado com o desempenho dos brasileiros de uma maneira geral nessa primeira rodada de Libertadores. O Mansur foi muito bem aqui. Para mim, o melhor desempenho entre os brasileiros foi o do Bahia, que não venceu. Jogou também contra o adversário mais difícil, o Internacional, né, um confronto entre brasileiros. Qual a explicação para que os nossos times tivessem tanta dificuldade, não estou dizendo nem de resultados, né, mas de jogar um futebol um pouco melhor, um futebol mais agradável nesse início de Libertadores, Alex? Você tem a explicação? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo tá em casa. Rapaz, é duro ter uma explicação, né? Para todo time jogar assim, falar que todo mundo sentiu uma estreia, que todo mundo teve altitude, que, né? É complicado. Mas eu acho que os jogos de hoje, a não ser, lógico, do Flamengo. O jogo do Palmeiras, eu acho que teve algo da maneira que o Evangelista, eu acho que deu um pouco de coisa assim pro Palmeiras. O jogo do Bahia foi muito bom e o Inter, nesse propósito, sofreu um pouco mais ainda, levou um pouco de perigo, mas foi um jogo bem mais agradável de se ver. Então não dá para explicar, porque você pega até o próprio Flamengo que a gente espera, e não é, às vezes as pessoas falam, louco, mas o Flamengo parece que foi um jogo lento, foi um jogo desinteressado, não foi um jogo que criou possibilidades, perdeu várias oportunidades, porque o jogo ele estava realmente um pouco lento. Enfim, a expectativa e a esperança é de que melhorem, né, para a próxima rodada. Mas na maioria delas, jogando em casa ou fora, realmente ficaram devendo bastante. Sim, foi difícil você assistir o jogo para estar analisando e trazer algo aqui para a gente discutir com a galera. Vamos começar então a falar um pouco mais sobre esse jogo, né, que terminou há pouco, lá na Venezuela. O Flamengo conseguiu o mais importante, que era uma vitória, veio com algumas alterações. O Ayrton Lucas iniciando na lateral esquerda, Cebolinha reaparecendo no time titular, né? Aliás, no primeiro tempo bastante apagado o Cebolinha, depois melhorou na segunda etapa, inclusive fazendo a jogada do gol do Flamengo, né? Uma jogada de esforço dele, vai à linha de fundo, dá um carrinho ali para fazer um bom cruzamento, o Bruno Henrique desvia na primeira trave e o gol do Juninho lá no segundo pau para empurrar para a rede e fazer o único gol do jogo. Por que o Flamengo encontrou tanta dificuldade? Porque o Flamengo teve a bola a maior parte do primeiro tempo,
Quando chegou ali na intermediária adversária, circulou para cá, circulou para lá, mas muito pouca contundência, não, Mansur? Muita dificuldade em criar lances de perigo. Na primeira etapa, foram 2 lances, os 2 com o Luiz Araújo, no mais próximo que o Flamengo chegou ao gol adversário. Para mim, a dificuldade se explica em boa parte, aliás, em boa medida, porque ao enfrentar um time que defendia mais atrás, como se chama, com um bloco mais baixo, obrigando o Flamengo a ficar com a bola e tentar construir, aparece muito uma discussão, a gente já falou muito aqui sobre a discussão de questão de falta de gol no Flamengo. Para mim, hoje, a discussão maior desse jogo, que é uma outra questão do elenco do Flamengo, é a questão de montagem do elenco. E, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo aqui que o Flamengo tem um elenco ruim, que o Flamengo não vai disputar a Libertadores, que o Flamengo não vai disputar o Campeonato Brasileiro, passando nem perto disso. Mas há uma questão de formação do elenco que o Flamengo tem, em excesso, jogadores de aceleração, de velocidade com característica de pontas e não tem, além da dificuldade de jogadores que jogam pelo centro do ataque, claramente dificuldade de meias ofensivos capazes de jogar entre linhas, né? Entre volantes e defensores adversários. Esse papel está cabendo a jogadores de aceleração de lado de campo que se sentem muito desconfortáveis ali. O Flamengo começa Eram 4 atacantes. Eram 4 atacantes, né, Mansur? Só que com características que não são complementares. Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique e Juninho, né, eram os escolhidos com 2 volantes atrás, né, o Pulgar e o De La Cruz. Então, falta mesmo um jogador para fazer essa ligação, né? Exato. Mostrar até é bom ter o campinho aqui agora. O Flamengo começa o jogo basicamente com essa formação e logo o Felipe Luiz faz uma alteração, que é essa inversão aqui. Traz o Michael para cá. Quando o Flamengo tinha a bola, muitas vezes, o Flamengo tinha o Ayrton Lucas passando, se aproximando por aqui, um jogador de ultrapassagem, de aceleração. O Varela se aproximando aqui. Esses 3 homens aqui, os jogadores que vinham por dentro para tentar buscar receber essa bola entre volantes e defensores. Todos eles com uma enorme dificuldade de receber de costas, receber em espaço curto, girar. Produziu nada. Por mais que o Bruno Henrique eventualmente tentasse aprofundar um pouco para espaçar a linha de zagueiros e a linha de meias, para dar um pouco mais de espaço para esses jogadores, o jogo não acontecia tanto. O que eu acho também que ajudou o Flamengo a encontrar o gol? Se a gente vai para as alterações que o Felipe Luiz faz com 10 minutos de segundo tempo. Coloca o Alexandro, sai o Ayrton Lucas. Coloca o Juninho, sai o Michael. E aí o Bruno Henrique começa a poder se movimentar até mais como um segundo atacante do que como um jogador que fica para vir receber a bola entre linhas. Basicamente, essas duas mexidas. Teve também o Alan no lugar do De La Cruz, mas isso não vai influenciar tanto no que eu estou querendo abordar aqui. O Alexandre, que não é tanto um jogador de ultrapassagem, de corredor, passa a ser um construtor, permitindo ao Cebolinha uma rara dinâmica, que é o lance do gol, ele receber a bola de frente, atacando o espaço. Ele vem por aqui. E que ainda tem que dar um carrinho para pegar a bola, que estava fugindo. Isso, a bola foi no limite, ele conseguiu. E aí você tem dentro da área 2 jogadores com mais estatura para fazer a jogada, para tentar aproveitar esse cruzamento. O Bruno Henrique desvia para o Juninho fazer o gol. Mas ao longo de todo o jogo, na formação que inicia a partida e que jogou boa parte do tempo, para você entrar numa defesa que está posicionada mais atrás, falta muito a figura do articulador e você tem muitos jogadores que são de aceleração, de ataque a espaço, com características que deixam eles em muita dificuldade para jogar entre linhas e receber naquele espaço curto por dentro. O Flamengo tinha em campo, curiosamente, 4 pontas natos, todos jogando por dentro no primeiro tempo, nenhum jogando pela ponta. E nenhum, a princípio, dando conta. Porque para você jogar ele de costa, você entrar de fora e vir receber ou fazer um movimento é uma coisa. Agora, eu de costa esperando algo, eu preciso dessa bola entrar mais vezes. Entrou pouca. Algumas vezes que entrou Bruno Henrique, umas vezes ele veio no pé no primeiro tempo, mas não é dele, mas ele vinha atrasado, né? O Michael por dentro é a mesma coisa. Não tem aquela leitura... Ele recebeu 2 ou 3 bolas por dentro, quando espaçou a linha, a bola entrou nele, ele não conseguiu dar a sequência. Então, Luiz Araújo também com essa dificuldade. Luiz Araújo também, tanto que a gente já falou que o Plata ele tem mais essa facilidade. Então, lógico, para você não jogar bem, você não conta com uma inspiração desses jogadores, que são técnicos, eles que têm que fazer essa diferença. Aí de quem vem a bola de trás, às vezes, essa questão do próprio De La Cruz vir e ser esse terceiro homem para vir aqui. Eu acho que ele poderia fazer isso, às vezes, muito mais com o Pulgar, para deixar realmente o De La Cruz numa condição onde eu não tenho meia, que é mais acostumado a fazer esse tipo de movimento. Isso também não trocou. E aí concentrou bastante o jogo no ataque direito.
né, vamos dizer. Ele vinha, voltava para lá. Só que tinha a bola, a hora que balançava o Táchira para cá, tinha essa bola mais ou menos cruzada aqui, ou do pé do Ortiz. Diagonal. E eles não faziam, cara. Então, parece que era aquele dia de um raciocínio mais lento do Flamengo, a bola sempre ia mais pro lado e mais para trás. Você pode ver que não teve muitos movimentos de abrir espaço para ir em profundidade, porque ninguém ia, mesmo tendo esse tanto de atacante. E foi uma das dificuldades táticas, assim, se a gente for ver, mas por características, porque também no banco ele não tinha muita opção, né? Não, mais dificuldades táticas do que táticas, né? Verdade. Mas os movimentos estavam lentos também, além da... Muito lento o jogo. O jogo foi muito lento, a troca de passes lenta, em nenhum momento o Flamengo conseguiu acelerar um pouco o jogo para criar espaços. Às vezes eu fiquei pensando, né, trazer esses jogadores por dentro pode ser uma alternativa para você atacar com mais gente, com os laterais chegando pelas beiradas e dando o que chama hoje em dia da amplitude. Mas será que não era melhor, às vezes, você usar os jogadores na sua principal característica, né? Colocar o Cebolinha um pouco mais aberto, encostando lá na linha lateral mesmo para tentar levar vantagem com o drible, né? Fazer a jogada de linha de fundo. A mesma coisa com de repente, o Michael, o Luiz Araújo do outro lado. Né, para tentar uma alternativa, para tentar e mudar o jogo, a cara do jogo, porque a cara estava com os laterais fechada. Com os laterais que ele começou, especialmente o Ayrton e não o Alexandre, você tem mais dificuldade que esses laterais venham se somar aos meias para ajudar a construir, né? Você ficaria com um jogo muito concentrado com o Pulgar e o De La Cruz como os únicos jogadores mais por dentro para tentar fazer um pouco da articulação. Talvez isso tenha pesado e a entrada do Alexandre ajuda a suprir um pouco mais. O Cebolinha encontrou a bola de uma jogada pelo fundo naquele momento. Outra coisa que me chama a atenção quando a gente vai para essa discussão da formação do elenco, né? Sem o Gerson e a Arrascaeta, que foi o caso hoje, que obrigou o Flamengo a ter esses jogadores que jogaram hoje. E Plata, né? E além do Plata. É curioso como o Matheus Gonçalves não tem tido minutos, né? Hoje ele não entrou. Que na teoria, desses jogadores todos, é quem tem um pouco mais de característica de jogar nessa mais posição. Mais rodagem, né? Dessa característica que estava no banco. Cara, o tanto de erro que aconteceu nessa parte final, de todos os jogadores, de passe simples, você percebe que o cara tá com aquela faísca atrasada. Foi um dos piores jogos, acho que, ou se não for o Felipe pior, Luiz, provavelmente o pior. Provavelmente Nada da característica de time dele, que é um time interessado em busca do mesmo tendo pouco gol. E hoje realmente essa questão de todos os jogadores em todos os lugares e o time do Táchira. Então, e aí, só que assim, sem querer, a incapacidade, a dificuldade técnica do Táchira acabou criando um outro problema. Como o time do Felipe Luiz em jogos que apresenta algum tipo de dificuldade, ele tem uma outra arma, que é roubar a bola no campo de ataque e atacar uma defesa que está despreparada para defender. Como o Táchira praticamente nunca tentava sair por baixo e esticava essa bola, o Flamengo estava sempre retomando a bola atrás e obrigado a atacar uma defesa muito baixa. Isso também não ajudou a casar a característica dos jogadores que estavam no campo com o adversário. E o que ajuda a defesa é a lentidão da bola. Eu não tô com aquela coisa, eu tô esperando a bola vir e já pensando o que eu vou fazer. Não, o Flamengo não teve isso hoje. Então a bola não andava, o jogo não andava. Nossa, o primeiro tempo principalmente. Meu Deus. Foi muito chato de ver. O segundo foi um pouco melhor, chatíssimo. Você falou aí sobre o Matheus Gonçalves e aparentemente, né, ele perdeu um pouco de espaço, inclusive para o Alacian, que de novo entrou, né? O Wallace Dian, de novo, foi uma opção, enquanto o Matheus Gonçalves ficou no banco o tempo inteiro, né? Os 90 minutos. E ele entrou bem no jogo contra o Inter, o Wallace Dian, né? Entrou bem. E acho que por isso o Felipe também resolveu dar um pouco mais de minutos para o garoto, né? Alex, você que esteve lá, né? O jogador sente que o jogo está muito fácil, que, olha, gol nesse jogo é praticamente impossível tomar. E o jogo acaba ficando psicologicamente também afetado pela condição do adversário, Alex, falar, uma bola nós vamos encontrar, a qualquer momento nós vamos achar o gol, porque parecia um jogo treino, não? O Flamengo jogou num ritmo de treino, né? Não foi naquela intensidade. Né? De treino ruim, exato. Você sente quando você tem um domínio e às vezes lá no final você acaba às vezes sucumbindo pela facilidade do jogo. Só que não é nesse sentido que o Flamengo construiu isso, para sofrer lá atrás. Foi um dia realmente de um nível de concentração, de um nível de energia baixo, cara. Isso acontece? Raramente pode acontecer. Hoje aconteceu. Hoje é algo que tudo, taticamente, tecnicamente, sucumbiu a algo que parece que não vinha. Mas o Flamengo marcou bem o time do... O Táchira, né, com todo respeito, o que demonstrou fraco, esse jogo... Muito fraco. Ele muito fraco tecnicamente, né, assim, com muita dificuldade. Então, lógico que o campeonato do Táchira não é contra o Flamengo.
né? Ele vai ser dos outros. Agora... A expectativa nesse grupo é que seja um campeonato dele contra o Central Córdoba pelo 3º lugar, né? Para uma Sul-Americana. É isso aí. Porque o Flamengo vai passar... Imagina que o Flamengo e a LDU passem. A LDU também consiga... Mas é um tipo de jogo que você só tira, assim, exemplo daquilo que você não deve fazer. Fala, gente do céu, né? Foi complicado. Mas foi 0-0, né, inclusive? Central Córdoba e a LDU. Isso. Foi 0-0. Hoje o jogo na casa do Central. De bom, assim, acho que o Pulgar voltou a fazer um bom jogo. Varela foi bem. Foi, né? Simples, mas entendendo a função dentro que ele da tinha que fazer função do jogo dele no jogo. Muito exigido. Ele conseguiu articular. Ele foi um dos jogadores que conseguiu articular alguma coisa, encontrar esse passe que o Alex falou, diagonal, para tentar achar os homens entre as linhas. E assim, o Juninho, que é um jogador que já se duvidou muito, se criticou, mas assim, pouco a pouco ele ainda é pouco, é evidente que talvez não seja o jogador do sonho da torcida. Tem ressurgido. Mas se você pensar numa necessidade de ter um segundo, especialmente quando o Pedro voltar, você ter uma alternativa com característica de ocupar aquele setor, jogador que ataca espaço, até mais característica diferente do Pedro, mas um centroavante que ataca espaço, ele pode ser uma alternativa de elenco que em alguns jogos vai ter a sua utilidade, assim, eu acho que... Mas para fazer algum tipo de jogo, jogada, a princípio, ele não demonstrou ainda isso. Não, até errou bolas não. bem simples, assim, na questão. Mas hoje também não dá para se exigir, porque realmente o todo não foi bom. Mas aí ele teve 2 gols, né? Igual ele fez hoje, ele tinha feito um outro também nesse sentido mais fácil, vamos dizer. Tanto que pode ver que o gol que sai é no amarra. Lógico que teve as 2 chances do Luiz Araújo no primeiro tempo. A primeira ele dominou com a direita, chutou, beleza. A segunda ele teve condição de dominar para a esquerda, que a gente falou. Pois ele tinha muito espaço, dava para trazer a bola para a canhota e finalizar melhor. Ele dificultou o lance levando para a direita. Então isso demonstra que realmente é um jogo triste, vamos dizer assim, do lado técnico. Aqui na hashtag troca de passes, o Gabriel Souza manda, desculpe pessoal, mas o maior problema foi a retranca do Táchira. Os caras colocaram um ônibus na frente do gol dele, 5-4-1, aí fica difícil, cheio de desfalques e com ferrolho para destravar. Mas tá bom, mais 3 na conta. Não, sem dúvida, os 3 pontos são o objetivo principal, mas é o futebol, mesmo jogando contra um time todo atrás, a qualidade do Táchira era muito ruim. O Flamengo, pelo menos na minha opinião, tinha obrigação com os jogadores que tem, apesar de todos os desfalques, de fazer um jogo melhor. Vamos só ter uma ideia. Lógico que não dá para comparar o Táchira nem com o Inter e nem com o Bahia. Cara, pega o Bahia em muitos momentos que ele teve a bola, aquilo que a gente falou do Fernando lá dentro da zaga, trazendo aqueles 2 atacantes aqui por dentro, tá fazendo o Inter sofrer. As ações do Bahia eram intensas, cara, era movimento sem bola, movimento para receber com a bola, era muito ágil, gostoso de você ver, porque você não dá tempo da marcação ficar. Esse tipo de atitude, de comportamento é que faltou pro Flamengo, Exato. Não somente porque estava uma retranca, eles deram várias oportunidades que às vezes num jogo que o Flamengo tivesse um pouco mais de inspiração, ele ia tirar um pouco de proveito. E o Flamengo nem tirar a leitura disso dentro de campo demonstrou ter. Não era uma grande defesa, né? Uma defesa montada de uma maneira... Não. Daqui a pouco a gente vai falar muito sobre Bahia e Internacional, o jogo que salvou a noite. Sapatada que o Táchira vai tomar aqui, provavelmente. Provável, bem provável. Um pouquinho de intensidade do Flamengo vai fazer com que o jogo se torne ainda mais fácil. É isso, né, galera? Eu, sinceramente, achei, né, que realmente foi um jogo muito abaixo do Flamengo. Né, o Flamengo apresentou um futebol no primeiro tempo com muita dificuldade, trocando passes muito lento, né, não machucava o time venezuelano, né, teve todas as ações do jogo, domínio, posse de bola, mas era um time que só tocava de um lado para o outro, virando o jogo, né, e não tinha as ações ali de finalizações. Aí no segundo tempo, Felipe Luiz acaba fazendo as 3 alterações, colocando Alexandro, Juninho e o Alan no jogo, o Flamengo até melhora. Né, consegue ali aquele bom passe do Alexandro pro Cebolinha em profundidade, ele faz o cruzamento, aquele desvio de cabeça do Bruno Henrique, encontrando o Juninho para fazer o gol. Mas o Flamengo, logicamente, poderia ter apresentado um futebol melhor, mesmo com todos os desfalques, porque é muito mais time do que esse Deportivo Táchira. Mas o que valeu, logicamente, foi os 3 pontos, né? Foram importantíssimos, que inclusive colocou o Flamengo na liderança, tá? Desse grupo que o Mengão está na Libertadores. E outra, fazia um tempo já que o Flamengo não estreava com vitória. Venceu, estreou com vitória, tá? Então, começou a Libertadores claramente
não apresentando o futebol que nós queríamos, mas lógico que com a vitória, e trouxe os 3 pontos fora de casa, resultado importantíssimo. Tirou 3 pontos do Deportivo Táchira, tirou 2 pontos do Central de Córdoba e tirou 2 pontos da LDU, já que esses times acabaram empatando. Então essa vitória do Flamengo, apesar do pouco futebol, né, o baixo nível de futebol apresentado, mas foi uma vitória fundamental para o início do Flamengo e as pretensões do Mengão nessa Libertadores da América. Estou feliz, dá para dormir tranquilo aí com essa vitória, mas lógico, tem que melhorar ainda e muito, né? Só o início, tá bom? Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link deles está aqui na descrição desse vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever aqui no canal, ativar a notificação no sino e deixar o like. Daqui a pouco eu trago mais novidades para vocês. Vamos fazer essa cobertura completa para vocês, tá? Desse, vamos dizer assim, pós-jogo, né? De Flamengo e Deportivo Táchira. Vitória do Mengão, estreamos com vitória. Tamo junto? Daqui a pouco estreamos com vitória e a vitória é o nosso próximo adversário. Redundância, né? Daqui a pouco eu trago mais novidades, porque isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!